Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silvia Batista, sou especialista em E-Social, sou professora universitária e também dou cursos online, presto consultoria na área de E-Social, implantação de cadastros e acompanhamento de informações para o E-Social. Sou perita na área trabalhista do Tribunal de Justiça. Estou muito feliz com esse convite em participar desse grande evento que é o Pensar Contabilidade. O meu tema é o E-Social e as MPs decorrentes do Covid-19. Nossa disciplina aqui, gente, foi dividida em 2 módulos. Aqui no módulo 1, nós teremos uma pequena introdução, Decreto Legislativo 6 de 2020, a MP 927. Dentro da MP 927, nós vamos falar sobre a migração para o trabalho à distância, antecipação das férias individuais, antecipação das férias coletivas, suspensão de férias dos profissionais da área de saúde e também das atividades essenciais, antecipação de feriados, suspensão de pagamentos do FGTS, suspensão de exigência de segurança e saúde do trabalho e regime por compensação de horas, o chamado banco de horas. No nosso módulo 2, nós teremos a MP 936, redução proporcional de salário e jornada de trabalho, suspensão de contrato de trabalho, fiscalização dos últimos 5 anos, E-Social, Empregador Web, CFIP, DCTF Web. Trataremos aí nesse caso do cruzamento de informações. Dentro do E-Social, como se comporta a suspensão contratual da MP 936, redução de jornada de trabalho da MP 936, natureza de rúbrica que deve ser utilizada para pagamento da ajuda compensatória prevista na MP 936, natureza de rúbrica que deve ser utilizada para pagamento de indenização pela dispensa dentro do período de garantia do emprego previsto na MP 936, férias após as mudanças da MP 927 no E-Social, afastamento dos primeiros 15 dias por Covid, contribuições previdenciárias. Trataremos também do ato declaratório executivo CODAC número 15 e, finalmente, nós teremos as nossas considerações finais, finalizando então aqui a nossa aula. Iniciaremos agora, gente, o nosso módulo 1. Então, eu gostaria de fazer uma pequena introdução a respeito do E-Social. O E-Social faz parte do projeto SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, trouxe para o governo um maior poder fiscalizatório de todas as relações de trabalho entre empregador e empregado, estagiários, menores aprendizes, terceirizados, prestadores de serviços, e dessa forma, gente, passamos então a estabelecer uma nova forma de cumprir as obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias. O E-Social, ele exige um nível de informação detalhista, tempestivo, volumoso e complexo. Trouxe para o fisco uma grande ferramenta de fiscalização. Eu quero chamar a atenção de vocês que, nesse momento de adesão às medidas provisórias, nós precisamos estar atentos para que essas informações sejam enviadas ao E-Social e que a empresa mantenha em sua posse todas as provas comprobatórias de que esses acordos foram cumpridos de forma legal, fidedignos. Entendeu, pessoal? Daí a minha preocupação em chamar um pouco a atenção de vocês. Muita gente está com a ideia equivocada de que o E-Social não existe mais, ou está parado, ou deixou de funcionar. E isso realmente não é uma verdade. O E-Social continua em pleno vapor, fazendo filtros, recebendo informações, e logo logo as empresas que não estão cumprindo as determinações legais que o E-Social monitora serão penalizadas.
Agora, no dia 20 de março de 2020, houve uma grande mudança no nosso país, no Brasil. O que aconteceu foi a publicação do decreto legislativo de número 6 de 2020. O que esse decreto trouxe para a gente? Esse decreto, ele trouxe o reconhecimento do estado de calamidade pública para o Brasil. Em seguida a essa situação de reconhecimento de estado de calamidade pública, as esperadas medidas provisórias foram publicadas. Nesse nosso trabalho, nós vamos tratar de duas medidas provisórias importantíssimas: a MP 927 e a MP 936. A MP 927, como eu falei para vocês, foi publicada no dia 22 de março de 2020. Ela veio como parte de ações do governo para enfrentamento do Covid-19. Trouxe medidas, né, para garantia e preservação do emprego e da renda. No seu artigo 18, essa MP tratava do contrato de suspensão de trabalho, só que de forma muito superficial. Daí, no dia seguinte à sua publicação, o presidente da República, Jair Bolsonaro, revogou o artigo 18 dessa MP. Então, no dia 1º de abril de 2020, nós tivemos a publicação da medida provisória 936. A 936 veio a corrigir esse artigo 18 da MP 927 de forma mais branda e mais explicada, facilitando um maior entendimento de como seria aplicado, então, a adesão a esse contrato de suspensão. A 936 também tem a visão de combate e de preservação do emprego e da renda e de combate, né, ao desemprego e ao Covid-19 para enfrentamento dessa situação. E a MP 936 também trouxe o tratamento relacionado e direcionado ao contrato de redução de jornada, proporcionalmente redução de salário. Ok, pessoal? Então, primeiramente, eu vou tratar com vocês a MP 927 e o que ela trouxe de alternativa para o empregador adotar em função de ter a preservação do emprego de seus funcionários. Nesse momento dessa publicação da MP 927, trouxe alternativas visando que o empregador mantivesse os contratos de trabalho, além de prevalecer, a partir desse momento dessa publicação, o acordo individual entre as partes. No seu artigo 1º, a MP 927 diz que pode haver acordo individual entre empregador e empregado, bastando assim apenas que eles o façam. Nesse momento, ficou desprezado todas as normativas relacionadas à CLT, à consolidação das leis trabalhistas, e também as normativas relacionadas às convenções coletivas. Traduzindo para vocês, o que vai valer nessa situação, a partir da adoção da MP 927, é o que for acordado entre empregador e empregado, ficando aí apenas preservado as determinações legais contidas na Constituição Federal. Ok, gente? Então, consequentemente, essa MP 927, ela trouxe uma resposta à ameaça ao emprego que vislumbrava-se nesse momento em função do isolamento global, ocasionando aí a paralisação de atividades econômicas em função da necessidade de distanciamento social para a contenção da proliferação do Covid-19. Enfim, então, o que é que isso, qual foi a visão que o governo teve em trazer alternativas para que esse isolamento, essa redução de receita, essa paralisação da atividade da empresa não ocasionasse a demissão de seus funcionários.
Vale lembrar para vocês que a MP 927 ela é válida para todo o território brasileiro e ela trouxe alternativa para a organização das empresas perante seus funcionários. Mas aí vamos ver a seguir que medidas foram essas que foram tratadas na MP 927. Alguns pontos importantes. O primeiro deles foi a migração para o trabalho à distância, o home office. Até então, pouco se utilizava esse tipo de método de trabalho. Com a necessidade do isolamento social, uma grande alternativa foi trabalhar-se em casa. Só que, gente, pode esse trabalho, essa adesão da MP 927 em home office, pode ser adotada a qualquer tempo, desde que o funcionário seja avisado em até 48 horas antes do início efetivo de seu contrato de trabalho em home office. Eu quero chamar a atenção de vocês que quase 100% das medidas adotadas em se tratando de tempo de aviso pelo governo são de 48 horas mínimas, tá, gente? Então, adotando esse trabalho por home office, a empresa ela fica obrigada a dar condições de trabalho. Ela tem que dar ao funcionário condições tecnológicas de estrutura e ela tem que arcar com essa despesa. O que vai ficar acordado entre as partes, entre o empregador e o empregado, deve constar o fornecimento de equipamentos necessários caso esse profissional não tenha em casa, por exemplo, notebook, internet, essas formas de trabalho à distância. Fica a cargo do empregador. Outra situação que foi tratada na MP 927 foi a antecipação de férias. A MP determina que o empregador poderá antecipar férias de seus colaboradores, principalmente daquele grupo tido como de risco, também com aviso de 48 horas. Essa antecipação de férias, pessoal, ela não traz restrições em relação ao período aquisitivo, ou seja, qualquer funcionário que tenha qualquer tempo dentro da empresa pode ter as suas férias antecipadas. Até aquele funcionário que faz 5 dias que foi contratado. Ele não está excluído. Ele pode ter as suas férias antecipadas para garantia do seu emprego. Também ficou autorizado na MP 927 a negociação de férias futuras. Por exemplo, eu antecipei férias de 30 dias do ano em questão. Eu entendo que não vai dar conta, né, do isolamento. Solicito mais 2 anos aí de antecipação de férias. Então, o funcionário terá 90 dias de antecipação de férias. Esses 90 dias correspondem aos próximos 3 anos de período aquisitivo. Na finalização do contrato de calamidade pública, o funcionário passará 3 anos sem direito a essas férias. Esse é um ponto um pouco negativo desse tipo de negociação. Ok, gente? Outra situação é que o pagamento dessas férias, a MP prevê que seja efetuado até o 5º dia útil do mês seguinte ao gozo dessas férias. Ou seja, eu estou gozando agora em maio, tenho até o 5º dia útil do mês de junho para receber essas férias da empresa. E outra situação que a MP trouxe foi em relação a 1/3 dessas férias. Esse 1/3 poderá ser pago em dezembro, junto com a segunda parcela do meu 13º salário. Mesma situação adotada para quem solicitou o abono pecuniário, recebendo também em dezembro. A MP 927 também veio a tratar das férias coletivas, também permitindo aí com prazo de aviso de 48 horas, o uso da antecipação das férias coletivas. Nesse caso, sem necessidade de que seja avisado ao Ministério da Economia
ou ao próprio sindicato. Uma coisa que chamou a atenção, pessoal, nessa situação das férias coletivas foi desprezado o artigo 139 da CLT. Esse artigo, ele tratava da regra de que as férias poderiam ser gozadas em 2 períodos anuais, desde que nenhum deles fossem inferior a 10 dias corridos. Nessa situação, essa predeterminação ela vai ser ignorada. Também a MP 927 trouxe tratamento para a suspensão de férias de profissionais da área de saúde e de serviços essenciais. Qual era o intuito? A visão era que, mantendo-se o contingente de profissionais essenciais na ativa durante a pandemia, teria-se então aí um maior número de pessoas atendidas. Então, a MP autorizou ao empregador a suspender as férias de seus funcionários que estivessem afastados, quer seja por férias, quer seja por licença não remunerada, para voltar ao trabalho. Também aí é necessário que o funcionário seja avisado com prazo mínimo de 48 horas do seu retorno. E uma outra situação que a MP trouxe em relação aos profissionais da área de saúde é que poderá haver prorrogação de jornada de trabalho, nesse caso aí não estabelecido nenhum limite dessa categoria específica aí da área de saúde. E a compensação dessa jornada estendida ficaria para ser feita em até 18 meses após o fim da calamidade pública. Ou seja, esses profissionais vão poder trabalhar sem horário pré-determinado para ser finalizado. Pode se estender até mais de 2 horas, como é estabelecido na CLT, por dia. Também, gente, trouxe a situação da antecipação de feriados na MP 927. Essa situação aí, ele trata tanto dos feriados religiosos quanto dos feriados não religiosos. Apenas atentando vocês que os feriados religiosos precisa ter a concordância do funcionário. E isso tem que estar num acordozinho por escrito. Nos feriados não religiosos não tem problema, a própria empresa pode decidir essa compensação. E um ponto que foi bem comentado e bastante significativo nessa MP 927, também com poucos esclarecimentos, foi a suspensão de pagamento do FGTS. Ficou mais esclarecido como seria feita essa suspensão após a publicação da Caixa Econômica do seu FAQ, do Perguntas e Respostas da Caixa. Então, nesse momento do estabelecimento da MP 927, ficou permitido a suspensão de pagamento de FGTS do mês de março de 2020, abril de 2020 e maio de 2020. Ficou março, abril e maio com seu pagamento suspenso. Esses débitos, eles ficaram autorizados a não ter o recolhimento no prazo do dia 7 de cada mês, imediatamente na sua ocorrência. Posteriormente, após o mês de junho, começando a pagar a partir do dia 7 de julho de 2020, esses 3 meses poderiam ser pagos de forma parcelada, em 6 parcelas. E o que ficou bem claro aí para a gente é que não há estipulação por parte do governo de parcela mínima. Quando chegou o FAQ, o Perguntas e Respostas da Caixa Econômica, isso ficou mais claro para nós. Inclusive, as empresas elas ficam com um prazo de até dia 20 de junho a apresentar as CEFIPs dessas competências. As CEFIPs elas devem ser enviadas como confissão de débito, não como recolhimento. E no caso de haver alguma rescisão desses que pertencem a essa situação desses 3 meses, esse funcionário que está sendo demitido, o recolhimento tem que ser feito imediato na sua rescisão, na homologação da rescisão. Então, gente,
também ficou muito sem as pessoas entenderem como seria feito, por exemplo, eu tenho que parcelar os 3 meses, eu sou obrigada a parcelar os 3 meses. Nessa época, nós já tínhamos um entendimento que não, que era uma opção. Por exemplo, eu posso pagar o mês de março e parcelar abril e maio. Ou eu posso pagar o mês de março e maio e parcelar abril. Então, isso aí fica a cargo do empregador. Toda essa situação não haverá cobrança de encargos e juros, desde que resolvidas até o dia 20 de junho, tá, pessoal? E, como eu disse, o empregador, ele fica, nesse caso aí, obrigado a fazer a confissão do débito. Outra situação tratada na MP 927 é relacionada à suspensão de exigências em segurança e saúde no trabalho. Os atestados médicos admissionais, periódicos, mudança de função, retorno ao trabalho e demissionais foram tratados de forma diferente na MP. A MP dispensou, suspendeu a emissão desses documentos. O empregador, ele ficou dispensado de fazê-los nesse momento, exceto os demissionais, nos casos em que a empresa tenha um ocupacional com prazo não inferior a 180 dias. Mas, vejam bem, gente, eles vão passar todo esse tempo sem fazer os exames admissionais e ocupacionais e complementares. Só que, quando o estado de calamidade pública for decretado a sua finalização, o empregador, ele só terá 60 dias para regularizar toda essa situação dos funcionários. Quando é uma empresa que tem pouca movimentação e tem poucos funcionários, não gera nenhum tipo de preocupação. Mas, quando é uma empresa que tem um fluxo muito alto de contratação e demissão, é interessante que a empresa busque manter esses atestados em dia, porque o prazo de 60 dias fica muito curto para regularização posterior. Isso é uma opinião pessoal minha, tá, pessoal? Também foi adotado na MP 927 o regime de compensação de horas. Eu chamei esse tipo de situação de banco de horas negativo ou banco de horas inverso. Por quê? Porque ao invés de ser um banco de horas da empresa para o funcionário, é do funcionário para a empresa. Então, ficou estabelecido o banco de horas, autorizado a compensação, o período de dispensa do funcionário junto à empresa, ou seja, o tempo que ele ficar afastado será computado num banco de horas, mediante o acordo individual. Isso aí tem que ter um acordozinho de contrato por escrito. Na compensação dessas horas que o funcionário ficou ausente, ficou autorizado na MP um prazo de 18 meses para que esse funcionário compense essas horas aí junto à empresa. Porém, tem que ficar atento que aquelas 2 horas diárias previstas na CLT têm que ser respeitadas. Não pode exceder aquelas 2 horas. Ok, gente? Finalizamos o nosso módulo 1 e agora daremos início ao nosso módulo 2. Então, aqui no nosso módulo 2, pessoal, nós vamos tratar da MP 936, né? A MP 936, ela foi publicada em 1º de abril de 2020. Veio também a corrigir o artigo 18 da MP 927. Esse artigo, ele tratava dos contratos por suspensão. Só que nessa época, nessa publicação, não veio de forma tão tranquila e tão clara para entendimento da relação do empregador e do empregado que resolvesse aderir ao contrato de suspensão. No dia seguinte à publicação, esse artigo da MP foi revogado, na intenção então de ser corrigido posteriormente. O que aconteceu aqui na publicação,
da MP 936, que trouxe de uma forma mais branda e mais tranquila um melhor entendimento de como seriam esses contratos por suspensão. A MP 936, ela também trouxe em sua redação uma outra opção que foi o contrato por redução de jornada e proporcionalmente redução de salário, visando também a preservação do emprego e da renda. Vamos ver a seguir então quais foram as possibilidades e como isso foi tratado na MP 936. Vamos tratar primeiramente da questão da redução proporcional do trabalho, do contrato de redução de jornada e proporcionalmente redução de salário. Então, ficou permitido a redução de salário sendo feita de forma proporcional à jornada de trabalho, com redução de 25%, 50% e 70%. O salário hora, nesses casos de contrato de redução de jornada, ele precisa obrigatoriamente ser preservado. Ou seja, não se deve mexer no valor em si do salário hora. Significa dizer que o valor pago por hora se mantém quando na adoção de redução de jornada. E além disso, pessoal, ficou garantido ao funcionário o emprego durante o período em que o salário ficar reduzido, de forma proporcional após o término desse contrato de redução. Por exemplo, se a redução for de 2 meses, o funcionário terá garantia de 2 meses após o término desse contrato, ou seja, no final, gente, a garantia desse funcionário vai ser de 4 meses de trabalho, sem a opção dele ser demitido. O empregado também nessa MP ficou claro o amparo pelo bem, que é o benefício emergencial. De acordo com o valor acordado na redução de jornada, parte fica do governo, parte fica do empregador. Nesse caso aí, o governo garante o pagamento do percentual relacionado à responsabilidade dele, mas ela fica ligada à tabela do salário família, de acordo com cada redução, tendo como base e parâmetro a tabela do salário família. Mesmo que esse funcionário seja demitido, o fato dele estar sob contrato de redução de jornada não vai tirar dele o direito de dar entrada no seguro-desemprego. Isso aí foi muito bom ficar esclarecido na MP, tá? O prazo para redução de jornada ficou de 90 dias. O empregador ele pode fazer 30, 60, 90, ou 45, 45, ou 90 direto. Isso aí vai ficar a cargo de cada um lá no acordo individual. E o prazo de homologação é de 10 dias. Como é que é feita essa homologação? No empregador web, no ambiente que você já usa como contador, para dar entrada lá no seguro-desemprego do funcionário. O cronograma é o seguinte, gente. Eu dou o aviso com 48 horas antes dele iniciar o contrato de redução. 2 dias depois do aviso, eu assino o contrato de redução de jornada e eu tenho, após essa assinatura, 10 dias para homologar isso no empregador web. Nesse primeiro momento, o empregador web apresentou algumas dificuldades. Dificuldade de processamento, dificuldade de cruzamento de informações. Só que da semana passada para essa semana, isso já melhorou. E a promessa é que nos próximos dias, a Dataprev melhore ainda mais o fluxo de homologação desses contratos. Também está uma promessa de que abra-se as situações de exclusão, cancelamento e retificação de contratos, que hoje não temos dentro do empregador web. Vamos aguardar para que isso aí seja disciplinado lá.
Aqui eu trouxe para vocês as opções, a duração e o valor a receber, como ficaria aí em contratos de redução de jornada. Quando dá contratação de 25% de redução, 75% fica a cargo do governo, baseado lá na tabela do salário família, tá, pessoal? Aqui também ficou esse quadro para vocês identificarem aí quais os artigos e como isso fica estabelecido na MP 936. Por exemplo, aqui em cima, na duração, a redução poderá ser feita de até 90 dias, tratado aqui no artigo 7º, né? Os percentuais de 25%, 50% e 70% acordados aí no artigo 7º, inciso 1 a 3, certo, pessoal? O empregador receberá o valor proporcional desse salário às horas trabalhadas, tratado no artigo 6º. Vejam aqui o exemplo abaixo, né? O salário, uma redução de 25%, 75% do salário será lá do seguro, será bancado pelo salário e 25% do seguro-desemprego na redução de jornada, ok? Outra situação aí tratada na MP 936 é em relação aos contratos de trabalhos por suspensão. O prazo máximo desses contratos por suspensão é de 60 dias. Já lá no de redução de jornada é de 90 dias. Podendo, então, aqui, nesse caso, para os contratos por suspensão com prazo de 60 dias, ser dividido em 2 períodos, 30 e 60. Agora, a MP também trouxe, que deixou bem claro isso, que o funcionário, ele fica proibido de fazer qualquer trabalho junto ao empregador, mesmo que de forma proporcional. Então, ele não pode executar mais nenhum tipo de serviço para essa empresa, nem que de forma parcial, tá? Todos os benefícios ficam garantidos ao funcionário na assinatura desses contratos. Por exemplo, se ele já recebe vale alimentação, se ele tem plano de saúde, tem que ser dado continuidade a esses benefícios e a empresa arcar com esse custo junto ao funcionário, ok? O governo também garante o pagamento de 100% baseado lá na tabela do seguro-desemprego do salário do funcionário. Nesses casos de suspensão, precisamos fazer uma análise da empresa. O valor do benefício dependerá de que a empresa tenha apresentado a receita de 4,8 milhões em 2019. Abaixo desse valor de 4,8 milhões, fica 100% o governo responsável pelo pagamento desse benefício. Caso a empresa tenha tido em 2019 uma receita superior a este valor de 4,8 milhões, o governo vai ficar responsável por 70% do benefício pago, baseado no seguro-desemprego, e 30% será pago pela empresa como ajuda compensatória mensal durante a permanência aí desse contrato por suspensão. Aí o quadro para vocês verem que a duração é de 60 dias, com faturamento bruto anual apresentado em 2019 ao governo federal, abaixo de 4,8 milhões, 100% será responsabilidade do governo, tendo como base o seguro-desemprego. Mais de 4,8 milhões apresentados em 2019, fica então a empresa com responsabilidade de dar uma ajuda compensatória de 30% e o governo vai arcar com 70% da base do seguro-desemprego. Vamos tratar agora com vocês uma pequena referência à fiscalização.
Após a instituição do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, a gente tem ciência de que operacionalmente estas medidas elas vão ter impacto nas informações prestadas ao E-Social. Levando isso em conta, pessoal, será muito importante que as informações enviadas para o E-Social estejam corretas. Por quê? Porque o governo federal ele vai poder fiscalizar a sua empresa nos últimos 5 anos. Então, não apenas nesse momento, mas você precisa ter em sua posse toda essa documentação fidedignamente ligada às informações enviadas ao E-Social. Oportunamente, essas empresas certamente serão fiscalizadas após a liberação de todas as medidas que foram submetidas nesse momento. Então, as empresas, elas precisam enviar essas informações para o E-Social de forma correta, para que quando na sua fiscalização, elas tenham documentos comprobatórios. Eu agora quero falar com vocês sobre o cruzamento de informações que existe entre E-Social, Empregador Web, Cefip, DCTF Web. Essas informações enviadas para essas situações são cruzadas lá pelo governo federal. Então, as informações serão cruzadas futuramente. Então, reforça para a gente a ideia de que há necessidade de que se mantenha toda essa documentação dos acordos celebrados entre empregador e empregado e, ao mesmo tempo, o envio dos eventos do E-Social. Tenham muito cuidado quando na análise desses contratos e nos cadastros das rúbricas para enviar isso aí de forma correta. Vamos tratar aqui então como é que isso é feito dentro do E-Social. Primeiramente, trataremos da suspensão contratual da medida provisória 936 no E-Social. Deve ser enviado para o E-Social pelo empregador o motivo de afastamento por suspensão contratual. Esse motivo de afastamento é do Código 37. O que esse código quer dizer? Suspensão temporária do contrato de trabalho nos termos da MP 936/2020. Essa situação, gente, de afastamento tem que ser adicionada ao teu sistema. Então, fala com o pessoal de TI, fala com o fornecedor do teu sistema, o software que você utiliza, para que seja implementado, então, esse motivo de afastamento de número 37. Esse item será adicionado à tabela de motivo de afastamento do layout do E-Social. Então, vai ser através dessa informação que o E-Social vai identificar os contratos por suspensão, ok? Vamos ter atenção nessa situação. E os contratos de redução de jornada da MP 936 no E-Social, como serão tratados? Pronto, dentro dessa perspectiva de redução de jornada, de acordo de trabalho por redução, deve ser então enviado ao E-Social pelo empregador, nesse caso, uma alteração contratual. Eu deixei de ter um contrato de jornada de trabalho de 100% para ter um contrato de jornada de trabalho de 50%. Isso aí é informado através do evento S2206. E a data de alteração desse evento deve ser igual à data do acordo assinado, do contrato assinado de redução de jornada de trabalho. Nesse evento, gente, também vai a informação da redução do salário e da nova jornada de trabalho que o funcionário será submetido. Tenham muito cuidado em analisar isso aí de forma bem eloquente, bem minuciosa. Lá no campo de observações do S2206, vai a informação do percentual reduzido, quer de 25%, quer de 50%, quer de 70%, ok? E quando
na finalização desse prazo, desse contrato por redução, no final, você vai mandar novamente para o E-Social um novo evento, um novo arquivo com o S2206, informando então ao E-Social que o contrato por redução finalizou e que o funcionário está retornando à jornada de 100% de jornada normal, salário normal e jornada normal. Isso quando na finalização do contrato. Uma outra situação que a gente precisa estar atento em relação ao E-Social é o envio da informação natureza de rúbrica que deve ser utilizada para ajuda compensatória prevista na MP 936. Deve ser informado, nesse caso da ajuda compensatória, o código de natureza 1619. O nome desse código de natureza vai ser ajuda compensatória MP 936. E a descrição desse código de natureza deve ser ajuda compensatória paga pelo empregador ao empregado durante período de suspensão de contrato de trabalho ou redução proporcional de salário e jornada. Início de validade desse código de natureza, 1º de abril de 2020, que é quando a MP 936 foi publicada. Ok, pessoal? Muita atenção em relação a isso. Outra situação da MP que precisa ser alimentada no E-Social é a natureza de rúbrica utilizada para pagamento de indenização pela dispensa dentro do período de garantia do emprego previsto na MP. Isso pode ocorrer com alguns casos. O empregador resolve demitir o funcionário independente da garantia do trabalho, paga lá a indenização, paga a multa e tem que informar no E-Social essa situação. O código de natureza dessa situação é o 6119. O nome dessa natureza aí vai ser indenização rescisória MP 936. A descrição desse código de natureza será indenização pela dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia provisória do emprego de que trata o artigo 10º da MP 936/2020, também com início de validade em 1º de abril de 2020. Esse é um caso que pode ocorrer e que é necessário que vocês façam o cadastro desse novo código de natureza para envio dessa informação ao E-Social. Outra situação que também precisa ser alimentada no E-Social hoje é o que trata a MP 927 em relação às férias, tá? Como a MP, ela autoriza o pagamento dessas férias até o 5º dia útil do mês seguinte ao gozo, e não como antes, né? Antes era como? Antes nós teríamos que pagar isso aí com 48 horas antes do início do gozo do funcionário de suas férias. Agora não. Eu tenho até o 5º dia útil, como tratado aqui em nossa aula, para efetivamente pagar essas férias depois do seu gozo. E também em relação a 1/3 dessas férias que só será pago na segunda, juntamente com a segunda parcela do 13º salário e também do abono pecuniário, não sendo mais exigido esse pagamento antecipado. Então, não sendo mais exigido isso, opcionalmente, o empregador pode inserir o pagamento o demonstrativo desse pagamento. Como é que ele vai fazer isso, gente? Ele vai utilizar o evento S1200. Lá no S1200, eu tenho um demonstrativo, o IDDM-DEV. Esse demonstrativo deve ser referido no S1210 com tipo de pagamento 1, que habitualmente nós utilizávamos o 7. Então, nesse caso, eu vou usar tipo de pagamento 1,
sem que seja necessário, então, o 1210, tipo de pagamento 7, recibo de antecipação de pagamento de férias. Essa situação aqui, ela não é obrigatória, mas você optando, eu acho que você fica mais seguro até para estabelecer ao governo esse movimento temporal aí de pagamento de férias. É interessante para a empresa ter esse controle. Uma outra situação que também trouxe em relação ao Covid-19 são os atestados médicos por Covid. Tá? Os primeiros 15 dias apresentados em atestado médico comprovando o Covid-19 no funcionário, a nota orientativa 21 de 2020 trouxe orientações para as empresas sobre essa dedução permitida nas contribuições previdenciárias do custo salarial desses 15 dias de afastamento do funcionário diagnosticado com Covid-19. Como é que isso vai se dar, gente? Durante esse período dos primeiros 15 dias de afastamento desse funcionário, a empresa ela vai pagar esses 15 dias. Efetivamente, será pago pela empresa. Integralmente aí dos 15 dias, sem problema nenhum, tá? Só que a lei 13982 de 2020, no artigo 5º, o que foi que ela trouxe para a gente? Ela trouxe uma autorização de que a empresa deverá efetuar o pagamento desses 15 dias, porém, poderá deduzir quando do pagamento de sua guia de contribuição previdenciária. Um tratamento muito semelhante ao que nós adotamos quando na dedução do salário família. Então, as contribuições devidas à Previdência Social dos valores pagos relacionados aos primeiros 15 dias de trabalho afastado por Covid poderão ser deduzidos quando no pagamento da guia da GPS. Como é que isso é feito, o procedimento? Primeiro, a empresa ela vai lançar normalmente esses 15 dias de afastamento. Vai lançar, vai usar a rúbrica que sempre utiliza para essa situação de atestados médicos, onde a empresa é responsável pelos primeiros 15 dias, vai informar a incidência e vai informar o valor total da rúbrica para o E-Social, sem problema nenhum, tá, gente? Segundo procedimento, somada essa situação da informação, em afastamento por Covid-19, você vai informar uma rúbrica informativa utilizando o Código de Incidência da Contribuição Previdenciária 51, o mesmo que nós utilizamos para o salário família. A natureza de rúbrica será a 9933, auxílio doença. E também você vai informar o valor da rúbrica, os 15 primeiros dias de afastamento por Covid-19, até o limite máximo aí da contribuição previdenciária. Sendo assim, gente, não haverá tributação e o valor dessa rúbrica será enviado para a DCTF Web para dedução junto com os valores referentes do salário família, quando for o caso. Então, o governo, ele mesmo fará a distinção desse benefício, tendo como base os códigos da tabela de natureza das rúbricas. Então, é importante que você, além de cadastrar essas rúbricas com os códigos que eu lhe forneci aqui adequadamente, mantenha-se documentado desse atestado médico. Geralmente, os funcionários, eles podem te mandar uma foto, podem escanear, mas de preferência que você tenha em mãos o atestado médico original, demonstrando que o funcionário foi acometido por Covid. Por quê? Porque quaisquer questionamentos futuros aí das fiscalizações, você vai ter condições de comprovar que realmente esse funcionário passou por essa situação. Faz-se necessário que a empresa fique atenta às orientações para lançamento correto dessas rúbricas em folha.
o E-Social e CEFIP também vão receber essas informações. E já que a redução salarial e suspensão de contrato devem retratar o que ficar acordado entre empregador e empregado. Então, pessoal, tenham muito cuidado quando nessa situação a sua empresa ficar envolvida, ok? Eu quero falar agora com vocês sobre o ato declaratório CODAC número 15, de 17 de abril de 2020. Esse ato declaratório de número 15, ele alterou o ato declaratório CODAC de número 14, ok? No que diz respeito aos procedimentos que nós devemos adotar na guia de recolhimento do FGTS. Então, esse ato declaratório, no seu artigo 3º, ele fala da redução de jornada de trabalho. Deixa eu ler para vocês. Em seu artigo 3º, ele diz: em caso de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário de empregado por até 90 dias, nos termos do artigo 7º, da MP 936, 1º de abril de 2020, deverão ser observados no preenchimento da CEFIP e da GFIP os seguintes procedimentos. Primeiro, muita atenção, informar como remuneração do trabalhador a que resultar da aplicação do percentual da redução previsto. Então, a remuneração do trabalhador vai ser o percentual de redução que você assinou com ele o contrato de trabalho. Segundo, observar no que couber o disposto do ato declaratório executivo CODAC número 13 e ato declaratório CODAC número 7. Então, precisa a gente dar uma olhadinha onde? No artigo 3º-B. Em caso de suspensão temporária do contrato de trabalho de 60 dias, nos termos do artigo 8º da MP 936, deverão ser observados os seguintes procedimentos. Presta bem atenção. Primeiro, informar o Código de Movimentação Y. Muita gente me procurou, gente, perguntando se era X. Não é o X. O Código de Movimentação a ser informado em casos de suspensão temporária de contrato é o Código Y. O que ele tem lá? Outros motivos de afastamento temporário. Segundo, informar após o término do contrato de suspensão a movimentação Z5, que quer dizer outros retornos de afastamento temporário e ou licença. Ou seja, o Y, você está informando a eles que firmou o contrato e o empregado está afastado. O Z5, você está informando ao governo que ele retornou ao trabalho, que finalizou, então, com o funcionário, esse contrato de suspensão temporária. Ok, pessoal? Primeiro, também temos aqui que chamar a atenção de vocês que não deve constar na GFIP as informações relativas ao emprego sem remuneração, cujo contrato tenha permanecido suspenso durante esse mês de referência. Então, se eu fiz um contrato, eu não vou informar, tá? Não vai constar na GFIP as informações desse funcionário. Eu vou informar lá o código de afastamento. Também não deve ser informado na GFIP o valor da ajuda compensatória mensal do empregador, aquela de 30%, ok? Para os contratos de redução de jornada, eu não vou informar a ajuda do governo, e para os contratos de suspensão, também não será informado, apenas o código de afastamento. Terceiro, o disposto no caput não se aplica ao contrato de trabalho intermitente. Então, se eu tiver contrato de trabalho intermitente, eu vou continuar informando ao E-Social.
e a Cefip. Tenham muito cuidado com esses contratos, ok? Na primeira competência, em que se verificar a hipótese prevista no inciso 1º, e desde que não tenha ocorrido outros fatos geradores, a empresa, então, manda essa GFIP sem movimento, ok? Fiquem atentos a essas situações de Cefip e de E-Social. Em optando por utilizar o que estabelecido na MP 936, faz-se, então, necessário que a empresa ela organize o seu calendário de obrigações. Gente, é primordial que o empregador se mantenha organizado. O número de informações é muito alto e a gente não pode se perder nesse momento. Precisamos cumprir todas as alterações trazidas pela adoção dessa nova legislação. Existe um grande impacto trazido pelo Covid-19 em relação à operacionalidade do E-Social. Precisamos estar atentos. Por quê? Porque o envio desses dados informados são efetuados em 4 grupos respectivos no E-Social. Vou falar de cada um deles aqui para vocês. O primeiro são os eventos iniciais. São aqueles eventos que tratam das informações iniciais da empresa, cadastros básicos de CNPJ, endereço, código de atividade, também finalidade de identificar dentro desses eventos iniciais os funcionários. Teremos aí as informações da empresa, de suas filiais e dos funcionários. Os eventos não periódicos também são do E-Social. Eles vão tratar das informações que nós enviamos de forma não tempestiva, ou seja, acontece ou não durante o mês. Não tem necessariamente tempestividade ou periodicidade mensal, mas que quando elas acontecem, elas têm um prazo legal para ser enviado. Por exemplo, um atestado médico. Atestado médico superior a 3 dias, eu tenho 24 horas para enviar para o E-Social. O CAT, Comunicado de Acidente de Trabalho, eu também preciso enviar ao E-Social com prazo mínimo. Então, gente, esses eventos não periódicos precisam ser monitorados. Eventos periódicos são aqueles eventos que obrigatoriamente acontecem todos os meses. Por exemplo, folha de pagamento. Então, eu tenho que enviar essas informações do que foi pago em folha, o percentual que foi pago em folha, a redução que foi paga em folha. Muito cuidado com essas informações, viu, pessoal? E, por último, nós temos lá no E-Social os eventos de tabela. Esses eventos de tabela, eles tratam das informações das tabelas, tanto dos eventos periódicos como dos eventos não periódicos informados lá ao E-Social. Então, precisamos acompanhar isso com muita cautela, critério e cuidado, disciplina e organização, ok? Aqui eu trago para vocês, então, as minhas considerações finais. Estamos no finalzinho da nossa aula, né? Porque, gente, quando os eventos do E-Social não são enviados de forma correta, ou são enviados fora de prazo, e em alguns casos, até nem enviados eles são para o governo, a empresa ela fica muito vulnerável e sujeita a pagamento de multas e penalidades. Além do que, lembrando a vocês, o governo ele pode fiscalizar e retroagir aí os últimos 5 anos de sua empresa. Então, meu conselho é que vocês busquem manter padrões de envio estabelecidos pelo E-Social, disciplina e organização nesses documentos e ficar sempre atentos às determinações legais aí, né, tratadas pelo governo. O meu muito obrigado. Eu estou muito feliz com essa nossa aula, muito feliz em participar desse grande evento que é o Pensar Contabilidade. E eu fico aqui agradecida a vocês por ter assistido a nossa aula. Até a próxima, se Deus quiser.